Olá! Hoje no mundo político, a pandemia em Minas, a reação do governador Romeu Zema à crise e a instalação da CPI dos fura-fila na Assembleia. Eu vou conversar com o líder do governo na Assembleia, o deputado Gustavo Valadares, do PSDB. Deputado, muito obrigado por atender o mundo político, a TV Assembleia. Eu que agradeço, Vivian, sempre um prazer falar com vocês aí. Deputado, essa semana o governador Romeu Zema decretou a onda roxa para o estado todo, não é? Fez críticas duras à aglomeração, apelou, né, para essa questão e adotou uma postura criticou uma postura que é semelhante ao que o presidente Jair Bolsonaro assume, não é? De desmerecer essas medidas preventivas. O governador mudou alguma coisa na relação com o presidente da República? O que o senhor me diz disso? Por que essa mudança de tom do governador? Na verdade, Vivian, eu acho que não houve uma mudança de tom assim. O governador Zema, desde o início do seu governo, ele sempre deixou claro que o modo dele trabalhar, dele ter relação com o governo federal, nunca seria de embate. Ele nunca teria com o governo federal embates. Por quê? Minas necessita, assim como todos os estados da federação, necessitam de ter boa relação com o governo federal para desenvolver suas ações, em especial Minas, na situação que se encontra, de penúria financeira, estamos praticamente no buraco mesmo, em se tratando de questão da situação financeira do Estado. Então, ele nunca se confrontou, nunca quis se confrontar com o governo federal. Agora, isso não quer dizer que ele está obrigado a concordar com todas as atitudes do presidente da República. O líder dele de governo na Assembleia, no caso, esse deputado que está falando aqui, sempre foi um crítico do governo federal. Eu sou um crítico aberto ao governo federal, acho a gestão Bolsonaro uma lástima, acho ela, em todas as áreas, uma das piores, se não a pior gestão que tivemos aí ao longo das últimas décadas. E nem por isso ele deixou de me nomear líder. Agora, o governo e o governador mantêm uma boa relação com o governo federal. No que diz respeito, especialmente à pandemia, ele já fez várias críticas à condução por parte do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde, com relação à pandemia. Então, eu não vi nada de diferente do que ele veio falando. E chegamos agora, né, Vivian, infelizmente, no pior momento da pandemia em Minas Gerais. Estamos com um sistema de saúde em todo o estado, em todas as regiões, praticamente colapsado. Então, não havia outra atitude que não da criação da onda roxa com medidas ainda mais restritivas que da onda vermelha. Pois é, essa foi uma semana de más notícias, não é, para o governo do Estado, para o governador, né? Tendo que, né, os números que chegaram à pandemia, tendo que implantar essas medidas restritivas duras, que naturalmente há reação negativa em relação a isso. Há também o escândalo que ocorreu na semana passada envolvendo fura-filas na Secretaria de Saúde e hoje a instalação da CPI, que vai investigar esse caso. Como é que o governador pretende, o senhor, inclusive, como uma liderança do governo na casa, vão lidar com um momento delicado desse, que o governador, inclusive, vira notícia nacional, o governo de Minas, com essas notícias negativas? Vamos lá. Primeiro, é importante a gente deixar claro que o governador tomou ciência desta vacinação dos funcionários da Secretaria da Saúde, né? Ou da vacinação em massa da Secretaria da Saúde, assim como nós tomamos, no mesmo momento que nós tomamos. Se não me engano, quem deu o furo até foi o site R7, que é ligado à TV Record. Então, todos nós fomos pegos de surpresa, inclusive o governador, naquele momento. Coincidentemente,
1 ou 2 dias depois, o secretário da Saúde iria à Assembleia Legislativa para expor a questão da pandemia, do momento da pandemia no Estado. Então, assim, o que ele pode fazer? Ele pediu para abrir uma investigação, porque, com base apenas em uma notícia de um site de notícias, você não pode condenar ninguém. Ele pediu para abrir uma investigação e iniciou um contato mais direto com o secretário da Saúde com relação a essa questão. Quando viu que havia ali a possibilidade de equívocos, de atos, não sei nem se ilegais, porque tem gente que continua batendo na tecla, o ex-secretário continua batendo na tecla de que era legal esse tipo de vacinação, mas, no mínimo, imoral, o governador chegou à conclusão que era o momento de pedir a saída do secretário. E assim foi feito. Então, este é um governo que não aceita maus feitos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo quer, assim como todo mundo quer, esclarecer essa questão da vacinação. No dia seguinte à ida do secretário à Assembleia Legislativa, a lista com os nomes já estava na Assembleia. A princípio, era uma lista com 500 e poucos nomes. Aí surgiu, nesse meio tempo, a notícia de que essa lista estava sendo atualizada e que já se passavam de 800 nomes. No dia seguinte, então, menos de 24 horas depois da entrega da primeira lista, eu entreguei pessoalmente ao presidente da Assembleia a segunda lista, com 828 nomes. E agora as coisas já surgiram outras notícias de que são mais de 2.000 funcionários da área da saúde. Aí estão incluídos aí servidores das secretarias municipais de saúde, prefeituras envolvidas, porque quem resolve vacinação, na verdade, são os municípios, né? Quem define são os prefeitos, secretários de saúde, gestores municipais que definem a sua vacinação dos seus municípios. Obviamente, devem respeitar a questão da prioridade estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização, definido pelo Ministério da Saúde. Mas são as prefeituras. Então, assim, nós, como todo mundo, queremos saber aonde errou, quem errou, com quantas pessoas errou, entendeu? Se houve realmente o fura-fila, quem furou a fila, quem tinha direito a vacinar dessa turma e quem não tinha. Nós queremos apuração. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, porque nós também queremos que seja apurado da mesma forma que todo mundo quer. Agora, deputado, a CPI foi assinada por 39 deputados, salvo engano, o número é esse, não é? Que é a maioria qualificada da casa, né? O presidente da Assembleia se manifestou de uma forma muito indignada. Mas, além do fato em si, a gente pode dizer que tem aí um pano de fundo. E eu falo aí da queixa histórica de deputados em relação ao governo do Estado, de falta de sensibilidade no trato. Causou muita espécie, por exemplo, a manifestação do então secretário Carlos Eduardo Amaral, quando disse que não podia, tinha que ver se podia soltar a lista para a Assembleia dos servidores, porque o Ministério Público estava já apurando, quer dizer, a Assembleia que tem um papel fiscalizador, o poder com papel fiscalizador, enfim, tem peso a relação, não é? E isso é uma coisa que passa diretamente pelo senhor, tem peso essa relação, que teve muitos percalços desde a posse do governador? Vivian, para responder isso, a gente tem que voltar à eleição do governador. Ele se elegeu governador e, conjuntamente, conseguiu eleger uma bancada de 3 deputados. A coligação que apoiava o governador fez 3 deputados no meio de 77 deputados. Este é um governo que luta diariamente, que trabalha diariamente para ampliar a sua base, desde o primeiro dia que o governador assumiu o governo e que os deputados dessa legislatura assumiram o seu mandato. Nós hoje somos 21 deputados no bloco, 22 contando a deputada Celise Laviola, que não está formalmente conosco no bloco, mas participa das nossas reuniões como se lá estiver. Então, somos 22 deputados da base de governo na Assembleia. Ora, somos 22, ainda sobram 55 deputados, ou do bloco independente, que é um bloco com 39 deputados, ou do bloco de oposição, que é um bloco com, se não me engano, 16 deputados. Não é isso? Acho que 16 deputados, isso.
Então, é natural que, quando você busque assinatura, inicia uma coleta de assinaturas de CPI, no meio de 55 deputados independentes, você vai conseguir pelo menos 30, 40. Não é a questão da relação do governo com a Assembleia. A relação do governo com a Assembleia, inclusive, ela vem melhorando a cada dia, desde o início do governo. Este é um governo que vem amadurecendo diariamente no trato com o Poder Legislativo, no trato com o Poder Judiciário, no trato com o Ministério Público, no trato com os prefeitos. Este é um governo que foi eleito de um modo diferente e que está aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. Agora, a CPI preocupa no sentido de que é aquela velha máxima, a gente não sabe como é que começa e depois não sabe como termina, num governo que tem esse processo de construção? É óbvio que CPI traz sempre desgaste e nunca é bom. Nenhum governo quer trabalhar com a Assembleia, quer trabalhar tendo uma CPI instalada e investigando qualquer que seja o ato. Agora, o que me deixa tranquilo é que a CPI tem 3 objetos, né? Ela tem a questão da lista do fura-filas, que nós também queremos a investigação, nome a nome, cargo a cargo, quem podia e quem não podia ter sido vacinado como prioridade. Ela trata da questão do mínimo constitucional da saúde, e aí eu tô querendo entrar muito nessa discussão, porque o comparativo com o governo passado, então, é espetacular. Se compararmos a gestão de agora com a gestão do PT e do governo Fernando Pimentel, em especial na área da saúde, ela é ótima para nós. E ela tratará também, pelo menos o seu objeto está falando, da questão do número de leitos, da preparação do número de leitos para enfrentarmos a pandemia. O que Minas vive é o que os outros estados da federação vivem, sejam eles governados por alguém do PSDB, seja ele governado por alguém do PT, seja ele governado por alguém do PSC ou de outros partidos. O problema de leitos não está intrinsecamente ligado só ao número de leitos, está ligado à questão de profissionais, que já não se acha profissionais mais para trabalharem na linha de frente de combate ao Covid, está ligado à pouca quantidade que nós temos de opções para buscar oxigênio. Hoje falta-se oxigênio nos leitos que já existem, de CTI e de enfermaria no estado e no Brasil todo. Está ligado à falta de medicamento, está ligado à falta de vacina, por conta de uma política nacional desastrosa do Ministério da Saúde. Então, assim, neste ponto, eu fico tranquilo, porque eu acho que são assuntos defensáveis. O que traz um certo desgaste e um mal-estar é essa questão dos mais de 800 funcionários aí vacinados, porque, com certeza, no meio desses mais de 800 funcionários, tem gente ali que não deveria ter sido vacinada na linha de frente como prioridade, né? Então, acho que esse seria o grande mal-estar. Agora, a CPI pode atrapalhar, de alguma forma, as pautas que são caras, que são prioritárias para o governo? Aí, eu vou só mencionar aqui 2 delas para a gente começar a conversar. A que autoriza o uso de 11 bilhões do acordo com a Vale, né? E também a reformulação do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Ambas mexem com muitos interesses e muito dinheiro. Quer dizer, são assuntos que, por si só, vão criar muita discussão dentro da casa, muito debate. Com uma CPI no caminho, o senhor está avaliando, como é que o senhor está avaliando a perspectiva disso realmente empatar as prioridades do governo? Eu não tenho essa preocupação, Vivian. Essa pergunta até já me foi feita por outras pessoas, e eu disse que a Assembleia é um poder maduro, composto de deputados que todos têm consciência das suas obrigações e das necessidades reais do Estado, da importância de se ter, obviamente, a apuração da CPI caminhando, mas concomitantemente com a adesão ao regime de recuperação, sob o risco da não aprovação da adesão ao regime de recuperação, da gente ter que voltar a pagar mensalmente cerca de 500 milhões de reais
para a União da dívida do Estado para com a União, né? Sob o risco de não termos renovado a liminar do Supremo Tribunal Federal, que permite que a gente não tenha que pagar essa dívida mensalmente. Então, os deputados têm consciência da importância da aprovação dessa adesão ao regime. Do acordo da Vale, 37 bilhões de investimentos. Para este ano, previsão de quase 5 bilhões. Enfim, Minas, na situação de penúria financeira que se encontra, pode se dar ao luxo de atrasar 2, 3, 4, 5 meses a aprovação de um acordo que foi feito a muitas mãos, incluindo aí Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Governo, Vale. Nós podemos abrir mão desse acordo de investimento de mais de 5 bi nas mais diversas áreas do Estado, incluindo aí o local, muito dinheiro para a área dos atingidos lá por conta do crime de Brumadinho. Nós podemos abrir mão desse dinheiro e esperar 6 meses, 7 meses para a aprovação do acordo? Eu tenho certeza que os deputados têm consciência de que não também. Então, eu estou muito convicto de que nós vamos ter, ao mesmo tempo, um belo trabalho da CPI, mas também boas novas para Minas Gerais, caminhando nas demais comissões e no plenário. Agora, de fato, já há uma discussão sobre alguns pontos do uso, da aplicação dos recursos, não é? A forma como foi apresentada à Casa, à Assembleia, o uso desse dinheiro, a destinação. Uma das questões que aparece já no noticiário é a questão do investimento de 251 milhões no projeto do Centro Mineiro de Controle de Doenças, né, que não foi criado ainda e que depende da aprovação da Casa. E os deputados também já falam em redirecionamento de dinheiro do acordo da Vale para a compra de vacinas. Então, isso vai ter aí uma estrada a se percorrer, né, deputado? Vamos lá, Vivian, começando pelo final, aí, que eu acho importante a gente esclarecer isso. O problema das vacinas, da compra de vacina, para Minas Gerais, o problema nunca foi o dinheiro. Porque se hoje aparece um desses laboratórios que já tem uma vacina pronta e aprovada pela Anvisa, dizendo que tem 20 milhões de vacinas disponíveis para entregar em Minas Gerais semana que vem, mas pendente apenas de pagamento, o governo do Estado vai limpar o caixa, vai buscar onde não tem e vai comprar essa vacina. O problema nunca foi dinheiro, o problema é achar a vacina. O governo federal, o Ministério da Saúde, não planejou a compra de vacina. Os estados e municípios ficaram até um mês e meio atrás, de mãos atadas, porque só um mês e meio atrás, o Supremo deu a eles a possibilidade de individualmente negociarem a compra de vacina. Então, o problema de vacina não é dinheiro, o problema de vacina é acharmos a vacina. O governo do Estado de Minas, assim como várias prefeituras e outros governos, já está agora negociando com Pfizer, Moderna, Coronavac, Butantan e tantas outras para fazer a compra direta. O problema nunca foi dinheiro. Então, neste caso, não esqueçam isso, que isso não tem que ser tratado no acordo da Vale. A questão do CMCD, é o Centro Mineiro de Controle de Doenças, seria ou será a unificação do Hospital Eduardo de Menezes com a FUNED, que produz medicamentos, e com a Escola de Saúde Pública. O governo, quando negociou o acordo com a Vale, ele planejou investimentos, Vivian, para os próximos 5 anos, 10 anos, e ele, obviamente, planejou a fusão desses órgãos. Se a Assembleia achar que não deve haver a fusão, tudo bem, esse dinheiro será redirecionado, pode ser redirecionado para a própria FUNED, que está, sim, com seus instrumentos, esqueci a palavra, com seu maquinário, com seu maquinário muito atrasado. Então, esse dinheiro pode ser disponibilizado para a FUNED para compra para modernização do seu maquinário, para a produção de vacina. Pode ser disponibilizado desse dinheiro uma parcela para o Hospital Eduardo de Menezes, que a gente sabe que está passando por dificuldade financeira, quais os hospitais públicos não estão. Pode ser utilizado um dinheiro para a Escola de Saúde Pública, por que não, para o incremento.
Então, assim, o governo precisava planejar. Quando fez o acordo, ele planejou um Centro Mineiro de Controle de Doenças, com a fusão desses 3 órgãos. Se ela não ocorrer, ele vai pegar esse dinheiro e vai mandar, de repente, para esses 3 órgãos mesmo, ou até redirecionar para outro lugar. Não tem problema. Essa CPI, né? Só para a gente encerrar essa conversa de CPI, porque nós mas, de fato, isso tem implicações, né? No funcionamento da casa, e a gente sabe disso, o senhor mesmo mencionou há pouco. Ela pode obrigar o governo a começar do zero as relações com a Assembleia, repensar a forma de lidar. Isso vai afetar, de alguma forma, o governo repensar essas relações? Por outro lado, não vai afetar? Você acha Não, que pode não? termina a pergunta. Por outro lado, a CPI, eventualmente, pode ser criar dificuldades até a mais do que criaria, levando em consideração que o governador é candidato à reeleição em 2022 e tem no horizonte a sua reeleição, naturalmente, e a gente sabe que o mundo político não se organiza às vésperas de uma eleição, nem no próprio ano. Isso começa a ser construído, né? O senhor tem preocupação com isso? Tem um ditado, eu não sei quem foi que criou isso, mas diz que a eleição começa na hora que a outra termina, né? Então, a eleição de 22 começou no dia seguinte da eleição de 18. Olha, é óbvio que uma CPI traz desgaste, né? Isso é óbvio. Todo governo trabalha para não ter CPI ao longo do seu mandato. É óbvio que essa CPI trará desgaste. Eu acho que especificamente neste caso, no caso da questão dos 800 nomes de vacinados dentro da Secretaria de Saúde. Isso traz desgaste. Caberá a nós, base de governo, mostrarmos que o governador foi pego de surpresa, assim como nós também fomos, que ele não tinha controle da lista de quem deveria ser vacinado, quem foi chamado a ser vacinado ou não pela Secretaria de Estado da Saúde, que ele estava cuidando de outras tantas coisas, né, que isso estava a cargo do gestor daquela pasta. Né? Agora, isso traz desgaste. No que diz respeito aos demais objetos da CPI, eu diria que este governo é um governo que não teme, porque ele teve avanços significativos na estruturação de leitos para o enfrentamento da pandemia e também na questão de investimentos do mínimo constitucional da saúde, principalmente se comparado ao último governo. E a configuração da Assembleia? Nós temos lá 3 blocos, o senhor mesmo mencionou, o seu bloco com 22 deputados, e um bloco, além da oposição, um bloco que é francamente majoritário, tem 39 deputados na casa. Esse próximo ano e 2022 vai ser uma batalha dura, o debate dentro da casa, pensando que as forças estão organizadas e não são só as pautas, mas são as disputas políticas eleitorais que estão... Você sabe, Vivian, que isso é uma questão que tem me incomodado. Desde que eu assumi a liderança de governo, eu tenho tentado criar, por parte da nossa base de governo da Assembleia, uma presença constante em plenário, não nas comissões, porque as comissões foram instaladas, mas ainda não iniciaram seus trabalhos por conta dessa onda roxa que agora chegou, inclusive, atingindo, né, ou nos obrigando até a Assembleia a ficar em casa. Mas eu tenho tentado mobilizar a base para a gente sempre ter deputados prontos a responder às críticas contra o governo em plenário. Isso foi algo que faltou nos primeiros 2 anos, e nós temos que melhorar. A pandemia é um problema, porque quando você tem presencialmente a reunião de plenário acontecendo, você está ouvindo um deputado falando, você está ali no plenário, você consegue chamar um outro deputado para defender, você mesmo se movimenta ali, você vai para o microfone. Como a reunião agora está mista, né, meio remota e com algumas pessoas presencial, eu ainda não consegui acertar isso. Mas isso é algo importante. A gente vai ter que ter agora a versão do governo sendo colocada em todas as questões no plenário e nas comissões. Eu faço questão que isso comece a acontecer. Isso
é do embate político, é do jogo, é da democracia, eu acho que engrandece o parlamento, e eu espero que assim seja, até a eleição de 22. Uhum. Só retomando um pouquinho a questão das pautas, nós mencionamos o acordo com a Vale, né, que está aí, pendente de autorização, a adesão ao regime de recuperação fiscal passou por uma revisão, não é? Está sendo reapresentada, Sim, o projeto está está sendo reapresentado. Está sendo apresentado um substitutivo ao projeto de lei 1202. Por quê? O projeto de lei original veio fazendo jus, não seria esse o termo, mas seguindo aquilo que ditava a lei complementar federal 15 alguma coisa. E agora houve uma modificação pela lei complementar 178, que tornou mais branda, mais palatável a adesão por parte dos estados ao regime de recuperação fiscal. Então, por conta desta nova redação e deste modelo mais tranquilo para a adesão dos estados, foi encaminhado um substitutivo a esse projeto que já estava na casa. Então, nós vamos trabalhar em cima do substitutivo do projeto de lei 1202. Agora, na fila da pauta, como é que entram as privatizações? É mais para frente? Como é que é? Como é que é a fila da pauta? Esse é um governo, Vivi, eu disse isso e volto a repetir. Assim, governo que não tem maioria na Assembleia precisa elencar prioridades. Se eu tivesse maioria confortável na Assembleia, eu mandava todos os projetos uma vez para casa e trabalharia com todos ao mesmo tempo. Eu não tenho maioria. Eu tenho que negociar e construir a base de governo projeto a projeto, pauta a pauta. Então, neste primeiro momento, quais são as prioridades? Acordo Vale, a manutenção do veto, primeiro ponto. Tem um veto trancando a pauta. Primeiro ponto, a manutenção do veto. Segundo, Acordo Vale e adesão ao regime de recuperação, que tem um prazo até abril para ser aprovado. Depois disso, nós temos aí outras questões. Minha cabeça está tão ruim, mas já questões elencadas que são importantes para a gente colocar em plenário. A desestatização de empresas públicas não está ainda como prioridade para este governo, apesar deste governo achar importante esse assunto ser tratado na Assembleia. Mas não é prioridade no momento. No momento, Acordo Vale e adesão ao regime, conjuntamente com a manutenção do veto. Só de curiosidade, eu realmente admito que eu não sei qual é o veto. É um veto que vai... Esse veto é um veto que trata daquela lei dos atingidos por barragem. Uma lei que foi aprovada no final de dezembro passado, que foi trabalhada a muitas mãos. Essa lei, inclusive, esse projeto de lei é desde a época do crime de Mariana. O governo do PT não teve a coragem de votar este projeto no seu mandato. O governo de Romeu Zema teve a coragem de enfrentar e de criar consenso, ou quase consenso, em torno desse assunto, e ele foi aprovado em dezembro passado, antes do aniversário triste de 2 anos do crime de Brumadinho. Temos vetos com relação a essa questão na Assembleia que já estão trancando a pauta, precisam ser apreciados antes da aprovação dos outros projetos. Por último, vamos falar um pouquinho só de política nacional. Por favor. No início dessa semana, no início da semana passada, o ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Lula, mandou que os processos que estavam em Curitiba, na Vara Federal de Curitiba, fossem para Brasília, o que já aconteceu, enfim. E aí veio aí a chamada variável Lula na cena política eleitoral, na cena política nacional. Como é que o senhor interpreta a possibilidade de... Como é que o senhor imagina que vai haver um rearranjo de forças e o que significa Lula no jogo para o PSDB, o seu partido, que foi, nós sabemos historicamente,
um opositor, o outro lado de uma disputa polarizada por mais de 2 décadas. Sim. Vamos lá. Essa questão do Lula, ela, na minha opinião, eu até tuitei isso no dia da decisão do Fachin, ela, para mim, ainda não é fato consumado. Esse assunto será tratado pelo plenário, com chances, inclusive, de voltarmos a ter a decisão anterior. Mas, enfim, trabalhando com a hipótese do Lula elegível, podendo ser candidato. É óbvio que o nome dele muda completamente o jogo, mas não muda aquilo que eu penso, sabe, Vivian? Eu sou uma pessoa que corro dos extremos. Eu tenho a convicção que os extremos têm feito muito mal ao Brasil. Seja um extremo de um lado, seja o extremo de outro. O radicalismo não faz bem ao Brasil. Eu tenho conclamado as forças de centro a se unirem em torno de uma candidatura. E acho que, se Lula se mantiver elegível até as convenções e, obviamente, se tornar candidato ano que vem, mais importante ainda esta união, sob pena de ficarmos menores, deixando acontecer uma polarização que é a que hoje acontece dos extremos. Eu fiz uma brincadeira outro dia no Twitter, chamando Mandetta, chamando outros tantos aí, Mandetta, Eduardo Leite, quem mais? Ciro Gomes e outros tantos, a virem jantar na minha casa. Eu falei que pagava o jantar. Dória não? Poder... Dória não, né? Dória não. Dória vai avacalhar o jantar. Não, esse avacalha o jantar. Ele vai querer dar pitaco no arroz, vai querer dar pitaco na salada, vai querer dar pitaco em tudo. Eu acho que ali falta um pouco. Eduardo Leite consegue fazer frente a ele nas prévias de outubro do PSDB? Olha que eu vejo o Eduardo internamente dentro do PSDB hoje como favorito para as prévias de outubro. Eu acho que Eduardo Leite vai ter que visitar bastante as redações dos jornalões paulistas, não é? Essa é uma grande dificuldade que todo candidato fora de São Paulo tem, né? Ele tem também, mas outros tantos têm também. Só para encerrar... Mas, assim, eu acho que, só para terminar, sim, acho importante essa união das forças de centro. Todos juntos para a gente tentar criar um nome que seja viável para a eleição do ano que vem. Deputado, só uma observação, o senhor falou o extremo da esquerda, o extremo da direita, e se colocando, dizendo que prefere o centro. Ao fazer essa referência, o senhor está colocando de forma simétrica Lula e Bolsonaro? Porque Lula nunca esteve na extrema esquerda, não é? Não. Vou tentar reexplicar, recolocar isso aí. Eu acho que Lula não tem um discurso, na minha opinião, não tem um discurso extremista de esquerda, como acho que Bolsonaro tem de direita. Fato. Bolsonaro para mim, o que há de mais extremista da direita no país. E não vejo Lula como algo que há de mais extremistas de esquerda no país. Mas vejo essas duas forças como como é que eu vou colocar? Como pontos de desequilíbrio no momento em que o país precisa de equilíbrio. Qualquer uma dessas forças que assumir o governo em janeiro de 23, seja a turma da esquerda de Lula, capitaneada ou liderada por ele, seja a turma da extrema-direita, capitaneada e liderada por Bolsonaro, farão muito mal ao país. Em cima disso, eu conclamo o centro. Mas tenho claramente comigo que Lula não é a visão extremista de esquerda. Assim, e vejo, sim, Bolsonaro como o extremo da direita no país. Deputado, foi um prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu que agradeço. E eu sempre termino da mesma forma, pedindo desculpa, porque eu dou bolo constantemente em vocês aí. Não é por má vontade, é pela correria mesmo. Ainda bem que o senhor está assumindo em público. Eu assumo.
Mas nós vamos... sempre muito prazeroso. Obrigado. Mas nós vamos contar com o senhor sempre, porque é indispensável. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço e se cuide aí. O senhor também. Beleza. Eu conversei com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é o líder do governo Zema na Assembleia. Passamos em revista aqui as questões que estão afligindo o Estado, pandemia, agora a discussão na Assembleia da CPI dos fura-fila, enfim, tem uma série de discussões e a pauta da Assembleia, do interesse do governo, que está na Assembleia, que é prioridade do governo. É isso aí, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.